Pré-aula da EBD, lição de número 6. A suficiência da graça na cidade de Corinto. O texto áureo, porque eu estou contigo. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18:10. A verdade prática. A graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. A paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Seja muito bem-vindo à nossa série pré-aula da EBD. Aqui nós não apenas estudamos a lição, nós cavamos profundamente as Escrituras Sagradas para que possamos descobrir as riquezas que fortalecem a nossa fé e também que enriquecem o ensino da Palavra de Deus. Meu querido, a lição dessa semana nos leva à cidade de Corinto, um dos maiores desafios enfrentados pelo apóstolo Paulo. Corinto era uma cidade rica, influente, estratégica, mas também marcada pela imoralidade, idolatria e muita corrupção moral. Humanamente falando, era um dos lugares menos promissores para o avanço do Evangelho. Entretanto, é exatamente ali que Deus demonstra uma das maiores verdades das Escrituras. A sua graça é suficiente para sustentar aqueles que permanecem fiéis. Quando olhamos para Atos capítulo 18, nós percebemos que Paulo não chega em Corinto como um herói, não chega como um herói invencível, não. Paulo chega cansado, perseguido e emocionalmente abalado. Ainda assim, Deus fortalece Paulo e realiza uma grande obra naquela cidade. Essa também é uma mensagem para nós. Deus nunca prometeu ausência de dificuldades, mas Ele prometeu a sua presença constante. Vamos para o primeiro tópico. Paulo chega em Corinto, Atos 18, versículo 1 a 6. E o primeiro subtópico do tópico 1, Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Meu querido, Corinto havia sido reconstruída pelos romanos aproximadamente um século antes de Cristo. E rapidamente tornou-se uma das cidades mais importantes do Império Romano. A sua localização era privilegiada. Havia ali um centro comercial extraordinário. Navios vindo do Oriente e também do Ocidente passavam pelos seus portos, trazendo riqueza, cultura e pessoas de todas as partes do mundo. Mas havia um enorme contraste. Enquanto a cidade prosperava economicamente, aquela cidade também afundava moralmente. O templo da deusa Afrodite dominava a paisagem da cidade. A idolatria estava profundamente ligada à prostituição cultural. A expressão viver como um Corinto chegou a significar uma vida de extrema libertinagem. Esse cenário nos lembra uma realidade atual, para os nossos dias, para hoje. A nossa sociedade ela possui avanços tecnológicos, desenvolvimento econômico, acesso à informação como nunca antes. Entretanto, cresce também a crise espiritual, familiar e moral. O desenvolvimento material jamais substitui a presença de Deus. Jesus perguntou, lá em Marcos 8:36, pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A verdadeira riqueza, irmãos, continua sendo conhecer a Cristo, conhecer a Jesus, conhecer a sua palavra. Isso que é riqueza.
O segundo tópico do tópico 1, temor humano e dependência da graça. Antes de chegar a Corinto, Paulo havia enfrentado forte oposição em Filipos, em Tessalônica, Bereia e também em Atenas. Era natural que estivesse emocionalmente desgastado. Em 1 Coríntios 2, versículo 3, Paulo mesmo declara: "E eu estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor." Essa declaração quebra uma falsa ideia de que os grandes homens de Deus nunca sentiram medo. Eles sentiram medo sim, pois eram humanos, como eu e como você. Moisés teve medo, Elias teve medo, Jeremias teve medo, Paulo também teve medo. O problema nunca foi sentir medo. O problema seria abandonar a missão por causa desse medo. E Paulo tinha medo, mas não abandonou a missão. É justamente aí que entra a graça de Deus. A graça não elimina as nossas limitações. Pelo contrário, a graça nos fortalece, apesar dessas limitações. Quando somos fracos, aprendemos a depender mais do Senhor do que de nossa própria capacidade. Vamos para o terceiro subtópico do tópico 1, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Meus queridos, logo ao chegar, Paulo encontra Áquila e Priscila, judeus que foram expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio. Eles exerciam o mesmo ofício, fabricar tendas. Esse detalhe revela algo muito importante. Mesmo sendo apóstolo, Paulo trabalhou para sustentar o seu ministério. O que isso demonstra? Isso demonstra humildade, responsabilidade e também dedicação na obra de Deus. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga anunciar que Jesus era o Messias. Entretanto, a oposição cresceu rapidamente. Os judeus rejeitaram a mensagem e blasfemaram. Paulo então sacode as vestes e declara: "Desde agora parto para os gentios." Meus queridos, isso aí não era uma desistência da sua missão. Era continuidade, mas conforme o plano de Deus. Quando uma porta se fecha, Deus continua abrindo outras portas. Isso é também nos nossos dias. Vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico fala sobre a continuidade da missão e o encorajamento divino. Atos 18, 7 a 11. E o primeiro subtópico do tópico 2, Deus abre novas portas. Após deixar a sinagoga, Paulo passa a ensinar na casa de Tício Justo, que era localizada ao lado da própria sinagoga, bem do lado. Que detalhe impressionante, meus queridos. Os opositores expulsaram Paulo, mas Deus apenas o mudou a alguns metros de distância. Olha que interessante. Isso mostra que ninguém consegue impedir aquilo que Deus decidiu realizar. Ninguém impede a obra de Deus. Além disso, Crispo, o principal da sinagoga, ele se converte. Ele converte-se ao Senhor juntamente com toda a sua família. Muitos coríntios também creram e foram batizados. A graça de Deus começou a transformar uma cidade conhecida pelo pecado. O Evangelho continua fazendo exatamente isso hoje, em nossos dias. O Evangelho alcança onde ninguém acredita ser possível. Isto é a graça de Deus em ação.
Vamos para o segundo subtópico do tópico 2. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Então ali acontece um dos momentos mais emocionantes do livro de Atos. Durante a noite, o Senhor aparece a Paulo em visão e diz: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Meu querido, observe que Deus, ele não diz, você não sente medo. Pelo contrário, Deus diz para Paulo, não temas. Ou seja, mesmo existindo medo, a ordem era continuar. A coragem bíblica não significa ausência de medo. Significa obedecer apesar do medo. Em seguida, Deus apresenta 3 promessas extraordinárias. Qual foi essa primeira promessa? Deus fala para Paulo, eu estou contigo. Olha que promessa maravilhosa, eu estou contigo. A presença de Deus sempre foi a maior segurança do seu povo. A segunda promessa, ninguém te fará mal. Não era a ausência completa de perseguição na vida de Paulo. Era promessa de proteção, uma proteção específica naquele momento da missão em Corinto. E a terceira promessa que Deus faz a Paulo é: tenho muito povo nesta cidade. Olha que coisa interessante. Antes mesmo de muitas conversões acontecerem, Deus já conhecia aqueles que responderiam ao Evangelho. Nem tinham se convertido, mas Deus já conhecia. Isso ensina que nossa responsabilidade é anunciar. A conversão pertence ao Senhor. Mas vamos lá. O terceiro subtópico do tópico 2. Graça suficiente, perseverança e permanência. Meus queridos, animado por Deus, Paulo permanece 18 meses ensinando a palavra de Deus. 18 meses. Foi uma das permanências mais longas de toda a segunda viagem missionária de Paulo. Isso demonstra que o crescimento espiritual, ele exige perseverança. Não existem discípulos maduros produzidos da noite para o dia. Isso é demorado, leva tempo. A igreja de Corinto nasceu cercada de desafios. Mais tarde, enfrentaria divisões, imoralidades, falsas doutrinas e diversos outros problemas. Mas mesmo assim, Deus não abandonou aquela igreja. A graça que inicia a caminhada também sustenta o crescimento espiritual. Agora vamos para o segundo subtópico, ou melhor, o subtópico 3. Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Atos 18, do versículo 12 a 17. E o primeiro subtópico do tópico 3 fala sobre a acusação dos judeus e a proteção divina. Meus queridos, os judeus, eles levam Paulo diante do procônsul Gálio. A acusação era religiosa. Diziam, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Aqueles homens esperavam transformar uma questão religiosa em um crime político. Mas Gálio, ele percebe rapidamente a verdadeira natureza daquela acusação. Ele responde que aquela discussão dizia respeito às próprias questões judaicas e ele recusa julgar o caso. E sem perceber, Gálio torna-se um instrumento da providência divina. Deus havia prometido, ninguém lançará a mão de ti.
E Deus cumpre exatamente a sua palavra. Nem sempre, meus queridos, nem sempre nós percebemos. Mas Deus trabalha até por meio das decisões de pessoas que nem conhecem a Deus. Vamos correndo aqui. O segundo subtópico do tópico 3, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após o julgamento, Sóstenes, que era chefe da sinagoga, ele é espancado diante do tribunal, porque havia se convertido. E curiosamente, muitos estudiosos entendem que mesmo Sóstenes aparece anos depois ao lado de Paulo na abertura daquela primeira carta aos Coríntios. E se essa identificação estiver correta, nós temos um exemplo extraordinário da graça transformadora. Aquele que antes estava ligado à oposição, ele se torna cooperador do Evangelho de Cristo. Essa é uma das marcas da graça de Deus. A graça transforma perseguidores em discípulos. A graça transforma inimigos em irmãos. Transforma pecadores em servos de Cristo. Isso é maravilhoso. Nunca devemos limitar aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Mas vamos aqui, mais à frente. Terceiro subtópico do tópico 3. A suficiência da graça na experiência de Paulo. Ao olhar para toda essa narrativa, nós percebemos que Paulo não venceu porque era naturalmente forte. Claro que não. Paulo venceu porque foi sustentado pela graça divina. E mais tarde, Paulo escreveria: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo escreveu isso lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. Embora essa declaração tenha sido registrada anos depois, ela resume perfeitamente a experiência vivida ali na cidade de Corinto. A graça sustentou Paulo quando havia medo, quando havia oposição, quando havia perseguição, quando havia incertezas. Mas a graça continua suficiente até hoje. A graça é suficiente para você? Nossa confiança não está na felicidade ou na facilidade das circunstâncias. A nossa confiança está na fidelidade de Deus. E para concluirmos, eu quero te dizer que a história de Paulo em Corinto nos mostra que Deus não escolhe lugares fáceis. Deus escolhe lugares onde a sua glória pode ser manifestada. Corinto era uma cidade dominada pelo pecado, dominada pela idolatria, dominada pela imoralidade. Ainda assim, Deus declarou: tenho muito povo nessa cidade. Isso nos ensina que nunca devemos desistir de anunciar o Evangelho. Nunca desista de alguém, porque Deus não desistiu de você. Sempre existirão pessoas preparadas por Deus para ouvir a sua palavra. Também nós aprendemos que o medo não desqualifica um servo de Deus. Até os maiores homens da Bíblia enfrentaram momentos de fraqueza. A diferença está em confiar na promessa divina. Quando Deus diz, eu estou contigo, essa promessa vale mais do que qualquer circunstância. É promessa de Deus. O que temos que fazer é confiar. E finalmente, essa lição nos lembra que a graça não é apenas o meio pelo qual nós somos salvos. A graça também é o poder que nos sustenta dia a dia, diariamente. É a graça de Deus que nos fortalece,
que fortalece o professor da escola dominical, fortalece o aluno, o pastor, o evangelista e todo cristão que deseja permanecer fiel em uma geração cada vez mais pecadora. Uma frase para guardar no seu coração. Guarda essa frase no seu coração. A graça de Deus não nos livra de toda oposição. Ela nos sustenta em toda oposição. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. Ela continua sendo o nosso fundamento. Até lá, no nome de Jesus.